Olá a todos, vamos a uma aula de revisão sobre alguns conhecimentos iniciais sobre trigonometria na circunferência. E o começo de tudo sempre vai envolver o comprimento da circunferência. Coisas que vocês já devem saber, que para calcular o comprimento de uma circunferência eu utilizo essa fórmula. Comprimento é igual a 2π raio, ou 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. Vamos lá, vamos ao exemplo. Considere a circunferência abaixo e suas medidas. Veja, temos uma circunferência cujo centro é o ponto O e temos um arco marcado AB, o arco AB. Esse arco AB ele tem um ângulo de 30 graus e ele é formado nessa circunferência que tem raio 20 centímetros. A pergunta é: qual é o comprimento dessa circunferência em centímetros? Então vejam só, como agora a gente está falando de trigonometria na circunferência, a gente pode representar de duas formas. Vamos lá. Comprimento da circunferência é 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. Nesse caso eu posso fazer assim, ó. Comprimento da circunferência é 2 vezes o valor de π vezes o raio, que é 20. Logo, o comprimento da circunferência seria igual a 40π centímetros, que é um valor bem mais exato comparado a usar aproximação para o valor de π, que é, no caso, a gente teria que fazer isso. Comprimento igual a 40 vezes 3,14, que fazendo a multiplicaçãozinha vai dar 125,6 centímetros. Então são duas formas diferentes de representar o comprimento da circunferência. E nesse caso a gente pode usar o valor de π 3,14, dependendo se o problema assim permitir, né? Vamos lá. Outro ponto é saber calcular o comprimento de um arco de circunferência. A gente sabe que um arco é uma distância na circunferência entre dois de seus pontos. E como é que eu posso calcular o comprimento de um arco? Eu vou usar uma regra de 3 em que eu vou associar as medidas angulares da seguinte forma. Veja, considerando essa mesma circunferência, qual é o comprimento em centímetros desse arco AB? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já calculei no exemplo anterior o comprimento total da circunferência, então eu vou fazer uma associação por meio de regra de 3 da seguinte forma. 360 graus, que é quando há um arco de uma volta completa, ele é de 360 graus, ele também tem como comprimento o comprimento total da circunferência, que nesse caso foi 40π, ou o outro valor, dá certo das duas formas. Então aqui ó, é uma relação, uma regra de 3 entre grau e comprimento da circunferência. E nosso ângulo aqui, ele é um ângulo de 30 graus. Qual é o comprimento do arco nessa circunferência do ângulo de 30 graus? Chamado de x. Aí, ó, regra de 3, eu posso fazer da seguinte forma também. Ó. Se eu já souber aqui de 360 para chegar em 30 dividir por 12, eu posso dividir por 12 desse lado e desse lado. Do contrário, eu aplico regra de 3. 360 vezes x é igual a 30 vezes 40π. 360x é igual a 1200π. Então, x seria igual a 1200π dividido por 360. Que, simplificando, no final das contas, a gente vai encontrar o valor de 10π terços, 10 terços de π, centímetros. Esse é o valor mais exato. E se eu quiser, eu posso fazer da outra forma. No lugar de 40π, eu iria substituir por 125,6 centímetros. E a minha resposta aproximada iria ser de aproximadamente 10,47 centímetros, que é a mesma coisa disso, 10 terços de π, certo? Então vamos lá.
Radiano. Nós vimos nas aulas que radiano ele é igual à medida do raio da circunferência. Um radiano é igual ao comprimento do raio da circunferência. E é com essa relação que eu posso expressar o comprimento de uma circunferência em radianos. Lembrando que aqui é uma relação entre radiano e o comprimento do arco. Saber quantas radianos um arco equivale. Então nesse exemplo nós temos, eu quero transformar, ou melhor, converter essa medida em radiano. E é da seguinte forma, nesse caso, um radiano é a medida do raio, que nessa circunferência é 20 centímetros. E nós vimos que o comprimento desse arco ele era de 10 terços de π centímetros ou 10,47. Eu vou considerar por enquanto 10 terços de π. Então, nesse caso, eu vou dizer que ele vale x radianos. Então, vamos lá. Regra de 3. 20 vezes x é igual a 1 vezes 10 terços de π, que é igual a 10 terços de π. Então, x é igual a 10 terços, 10 π terços dividido por 20. Isso vai ser exatamente 10π dividido por 60, que simplificando vai ficar igual a 1/6 de π ou π sobre 6 centímetros, ou melhor, π sobre 6 radianos. Desculpem aqui o erro. π sextos radiano. Então, o comprimento desse arco em radiano seria igual a π sextos radiano, que, caso a gente fosse fazer utilizando o valor de 10,47, isso iria ser igual a exatamente 0,52, aproximadamente 0,52 radiano, que é exatamente o valor de π dividido por 6, aproximadamente. Certo? Então vamos lá. Por fim, relação entre grau e radiano. Assim como a gente pode pegar um arco de circunferência e transformar ele em radiano, saber quanto ele mede em radianos, eu posso fazer a mesma coisa com o ângulo desse arco. E, novamente, é uma regra de 3, que eu faço da seguinte forma, como a gente já viu. Como o comprimento da circunferência é 2π a raio, e a gente viu que o raio é igual a 1 radiano, então o comprimento da circunferência ele é 2π radiano. E eu posso usar essa definição para fazer o seguinte. 360 graus é 2π radiano, que é a relação entre grau e radiano. Da mesma forma, como são grandezas diretamente proporcionais, então se um aumenta, outro aumenta. E se uma diminui, outra diminui. Então se eu diminuir pela metade, consequentemente 180 graus corresponde a π radianos. E eu posso usar esse valor de 180 graus correspondente a π radianos para facilitar nas minhas contas. 30 graus vale quantos radianos? Vamos descobrir agora, através de regra de 3, ou, caso eu prefira, se eu souber que de 180 para chegar em 30 é dividir por 6, então aqui também seria dividir por 6. Então, x seria igual a π sextos radianos. Ou seja, esse ângulo aqui, de 30 graus, ele vale π sextos radiano. E vejam que a medida do ângulo em radianos, ela é a mesma coisa que a medida do arco em radianos. Essa é uma
é uma coincidência bem interessante, porque já facilita as nossas contas. Se eu calcular o comprimento do arco em radianos, eu automaticamente já vou estar calculando a medida do ângulo do arco em radianos também, certo? Bom, pessoal, por hoje é isso.